família, dando continuidade ao nosso compromisso de trazer algumas pílulas de conhecimento, a gente vai falar hoje sobre renda variável. E vamos lá comigo. Eu vou trazer a informação de forma objetiva, vai ter informações aqui que são importantes para o seu dia a dia no trabalho ou quando você for fazer uma prova, né, sua certificação e assim por diante. Então presta atenção aqui, se ficar alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo depois e também tem exercícios aí dentro do canal sobre esse tema, beleza? Bora comigo! O que é renda variável? Então, renda variável é um tipo de investimento onde o retorno não é garantido e pode oscilar ao longo do tempo. Diferente da renda fixa, que você sabe quanto você vai ganhar ou o que você vai ganhar, a renda variável você não consegue ter essa certeza, você não consegue ter essa previsibilidade. Os ganhos, eles podem ser muito maiores, porém, a oscilação, né, o risco de mercado nesse tipo de investimento é muito maior, porque você pode ter perdas ali no meio do caminho. Inclusive, a gente costuma falar que na renda variável, ela sobe caindo, né? Então, você vai ter um gráfico, ele desce, sobe. Se os fundamentos forem bons, a tendência é que você tenha retornos maiores ao longo do prazo, mas você não consegue saber o que você vai ganhar, beleza? Por exemplo, as ações, você depende do lucro de uma empresa. Ela não tem um dever de te pagar algo específico, ela vai dividir os lucros com você. Então a renda variável, ela não tem essa previsibilidade, beleza? Características principais, né? Rentabilidade variável, maior risco, maior retorno, é uma das máximas que a gente tem. Exemplo, ações, fundos imobiliários e ETFs. Só recapitulando, ações, você vira acionista, você tem ali um pedacinho do capital da empresa. Fundos imobiliários, você tem uma união ali de investidores, de cotistas, onde eles concentram seu recurso para você poder comprar imóveis, participações e às vezes papéis. E ETFs você vai seguir, você vai ter uma referência, você vai ter ações que seguem ali algum indicador. Tenta replicar ele, tá bom? Por que investir em renda variável? Diversificar a carteira. No longo prazo, se o fundamento for bom, tende a dar retornos maiores e potencial de valorização no longo prazo. Tipos de investimento na renda variável. A gente já falou, né? Ações são títulos que representam fração de uma capital de uma empresa. O investidor compra uma parte da empresa e pode receber dividendos, além de lucrar com a valorização das ações. Então, quando você compra ação, uma coisa importante, você não tem risco de crédito. Você não pode falar que recebeu o calote. Você não tem nenhuma garantia que você vai receber um valor específico. O que você tem é uma porcentagem, se fizer parte da política da empresa, de receber parte do lucro líquido, beleza? Então você está indo junto, você pode falar assim, ó, eu sou dono do, sei lá, da Vivo, da empresa que você quiser comprar, enfim, você não vira um credor, você vira um acionista. No caso dos fundos imobiliários, você tem, né, as características como se você estivesse realmente investindo no setor imobiliário, porém o fundo ele te dá uma maior liquidez, né, ele te dá a facilidade de você não ter que ficar cobrando inquilino, você tem um gestor que faz isso por você, mas funciona de duas formas. Se for tijolo, é parecido com a compra de um imóvel, porém você vai ter a figura de um gestor e do fundo, né, pegando o recurso dos cotistas e comprando esses imóveis, ou ele pode ser um fundo de papel. No caso de fundo de papel, você vai estar investindo em papéis, em CRIA, enfim, em papéis de dívida, e você vai estar recebendo essa rentabilidade por mês, e aí funciona muito como os fundos de investimento. Então, é uma outra forma, e os ETFs, né, são fundos que replicam índices como o Ibovespa, permite diversificação com um único investimento. Então você consegue comprar, por exemplo, um ETF que está seguindo ali o Ibovespa, você, comprando esse papel, você se diversifica pelo Ibovespa todo, no lugar de você ficar comprando vários papéis diferentes. Você já tem um índice, você já tem um ETF que segue esse padrão, tá bom? Volatilidade, né? O principal risco da renda variável. O que essa volatilidade? É o risco de mercado. No caso das ações, da renda variável, há um grande risco de mercado porque é uma oscilação muito grande. A gente está vendo, por exemplo, isso com os fundos imobiliários agora. Os fundos imobiliários, eles têm uma previsibilidade de valor que você vai receber, porque você recebe um aluguel,
porém as cotas estão despencando, porque elas enxergam ali o mercado e elas oscilam de acordo com como a economia está indo, tá bom? Então, a volatilidade é uma medida de oscilação de preços de um ativo ao longo do tempo. Como afeta o investimento? Alta volatilidade. O preço de um ativo pode mudar rapidamente, tanto para cima quanto para baixo. Impacto no investidor. Maior potencial de ganho, mas também um maior risco de perda. Exemplos dos ativos voláteis, ações de empresas de setores emergentes ou instáveis, e moedas e commodities. Então, quando você tem uma empresa que ela é mais perene, é uma empresa mais tradicional, é uma empresa grande, talvez ela não vá ter uma oscilação tão grande, porém o seu ganho também não vai ser extraordinário. Agora, quando você tem o que a gente chama, por exemplo, de uma small cap, ou uma ação de uma empresa de tecnologia, você está investindo risco. Às vezes essas empresas, elas nem dividem, elas nem distribuem dividendo. Você realmente compra esperando que a tese dela dê certo, para caso ela estourar e se tornar uma empresa grande, o seu ganho de capital vai acompanhar esse crescimento. Tá bom? Como lidar com a volatilidade, investir com horizonte de longo prazo e diversificar a carteira para mitigar risco. Quando você investe pensando no longo prazo, se você fez um bom investimento, você acredita naquela tese, você acredita naquele fundamento e você está certo nisso que você está pensando. Você pode comprar e esquecer. Certamente essa empresa daqui a 10, 15 anos, ela vai te retornar muito mais do que um CDB iria retornar, por exemplo. Porque a empresa, ela tem que, de alguma forma, devolver para dentro da empresa na forma de crescimento a inflação, a própria Selic, o crescimento da empresa, assim, ela precisa às vezes, perder valor para se manter competitiva. Isso faz o preço do papel cair. Mas quando esse investimento dela dá certo, ela sobe mais do que a inflação e a rentabilidade, e fica nesse ciclo. Então, quando você investe no curto prazo e você está investindo em ações, pode ocorrer de você precisar vender essa ação quando ela está caindo, entendeu? E você comprou na alta. Então, você tem que ter um horizonte de tempo maior para você não poder cair nessas oscilações. E diversificar é o seguinte, se você tem uma empresa do setor de varejo, uma empresa do setor financeiro, uma empresa do setor aéreo e uma, por exemplo, de petróleo, se acontece alguma coisa e, por exemplo, você tem uma queda das ações de varejo, a sua carteira de ações ela vai conseguir diminuir o prejuízo, porque vai ter algumas outras empresas não dando esse prejuízo. Agora, quando você concentra tudo em alguma coisa, o varejo está estourando no país, está muito bom, muito lucro, 30% ao mês, todo mundo começa a comprar varejo, aí a Selic bate 15%, 14%, o varejo perde força, perde tração, as ações desabam. Se você botou todo o seu patrimônio nesse tipo de investimento, você vai se dar mal, né? Então, é importante diversificar. Como avaliar o risco e o retorno na renda variável? Quanto maior o risco, maior tem que ser o potencial de retorno. Não necessariamente maior vai ser o retorno, mas maior tem que ser o potencial. Então, é uma máxima. Quanto maior o risco que você assume, ou se é um tipo de crédito, ou se é uma empresa, mas ela precisa te pagar. Por isso que quando a gente está falando de ações que têm um risco muito alto, normalmente elas estão muito descontadas. Aí é tentador comprar, porque se der certo ela voltar para o preço, você ganha muito. Mas nem sempre acontece. Como avaliar o risco, né? Análise fundamentalista é o estudo da empresa e a saúde financeira. No caso da análise fundamentalista, é quando eu digo analisar o fundamento, analisar a tese. Você realmente vai ver a saúde da empresa, você vai ver o balanço dela, você não vai ficar com um olhar apenas para o passado. Você pode até usar o passado para entender algumas coisas, mas o foco é no futuro, é no que você acredita que vai acontecer, para onde está andando, você analisa ali os números da empresa, tá bom? Então, é um estudo muito mais profundo. Já a análise técnica, você vai estar estudando gráficos e tendências. Então, você não vai se importar muito com os fundamentos. A empresa é boa, a empresa é ruim, não, isso não importa. O que importa é, vai subir ou vai abaixar, de acordo com quando acontece, está naquela numeração, a tendência é de subir ou é de descer. Tanto que a análise fundamentalista, normalmente ela é utilizada para um horizonte de tempo maior, porque você acredita na tese daquela empresa. Já a análise técnica, ela é usada mais no curto prazo. Beleza, na seguinte situação que está a empresa, a tendência é que amanhã o papel aumente ou ele diminua, né? E com essa informação você consegue tomar alguma decisão.
No caso da diversificação, não coloque todos os seus recursos em um único tipo de ativo, que nem eu dei o exemplo do varejo. Às vezes a gente está vendo um ativo ganhando muita repercussão, subindo muito o seu preço, e você começa a comprar muito dele. Às vezes você compra na alta e do nada ele desaba. Você botou os seus recursos num local só, então você tem que diversificar, beleza? Exemplo de risco: se uma ação de uma empresa cair 30%, o investidor pode perder esse valor, mas a ação também pode se recuperar e gerar lucro, né? E o exemplo de retorno: ações de empresas sólidas podem render dividendos e valorização, proporcionando ganhos ao longo prazo. Tá bom? Estratégias de investimento em renda variável. Investimento em ações. Focar em empresas de boa saúde financeira, perspectiva de crescimento e histórico de dividendos. Investimento, como geral, mas principalmente quando a gente está falando de renda variável, a gente está falando de bolsa de valores, é um jogo de longo prazo. Então, não existe uma verdade absoluta, mas se você está encarando ali como um investimento, como algo que você quer guardar para o seu futuro, você tem que procurar isso. Empresas com uma boa saúde financeira, que tem uma perspectiva de crescimento, que a cultura da empresa está alinhada em continuar evoluindo, que tem um histórico de pagar dividendos, porque se você tem um histórico de pagar dividendos, quer dizer que você tem um histórico de não dar prejuízo, beleza? E acertar o time de compra e venda, né? Usar a análise técnica fundamentalista para identificar o melhor momento de entrar ou sair. Acontece muito na Bolsa de Valores de estar crescendo muito um papel específico, tá realmente crescendo muito e algumas pessoas vão começando a entrar, né, nesse investimento, entrar. Aí quando bate num topo, muita gente entra porque valorizou demais. E aí a galera começa a realizar o lucro e aí a ação começa a cair. E aí quando chega aqui embaixo, a pessoa pensa: ah, eu entrei errado, me dei mal, nada dá certo para mim, e aí vende o papel que está no prejuízo. E aí no dia seguinte, alguma coisa está subindo, a pessoa compra na alta, vende na baixa, tá bom? Então você tem que saber a hora que você vai entrar e sair. Deixa eu tirar aqui. Tá. Fundos imobiliários, né? Foco na renda passiva. Por que é um foco na renda passiva? A princípio, pela primeira vez, a gente está vendo uma queda muito acentuada nos fundos imobiliários, né? A gente viu. Porém, quando você está falando de fundo imobiliário, o foco é em receber valores mensalmente, os aluguéis, né? Então, é uma renda passiva e diversificação no setor imobiliário. E o caso dos ETFs de diversificação instantânea. Invista em um conjunto de ativos com um único ETF, como ações do Ibovespa, por exemplo. No lugar de você despender muito dinheiro para diversificar seu patrimônio nas ações que montam o índice do Ibovespa, você consegue isso comprando um ETF. Show? Então, revisão dos pontos mais importantes: renda variável, investimento com retorno e com retorno não garantido e oscilações. Tipo de investimento: ações, fundos imobiliários, ETFs como os principais e opções. Volatilidade e risco: oscilação de preço que afetam o retorno, análise de investimentos, fundamentalista e técnica para tomada de decisões. Estratégia de investimento, diversificação e foco no longo prazo. Beleza? Foi uma aula curta, não... Na verdade, eu confesso que eu nem preparo direito essa aula. Realmente, o intuito aqui é poder trazer de forma objetiva, clara, sem muitos rodeios, como se a gente estivesse tendo uma conversa sobre temas que vão cair na sua prova, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem, deixa aqui um comentário. E se você achar que faz sentido continuar com esse tipo de vídeo, curte aí também para poder fortalecer o nosso trabalho. Valeu!